Bom dia! Bom dia, Cris! E aí, Fabrício? Bom dia, Rúbia! Oi, Ana Paula! Oi, Silvia! Hoje a música é o Russo Passapusso. Oi, Fabiola, Rossana, tudo bem? Essa nova geração de músicos assim, sensacional. Tem esse jazz meio hip hop assim. Uma voz sensacional, né? Essa aí é a Flor de Plástico, Russo Passapusso. Bom dia, Rosa. Ó, entrou a Rosa, entrou a música Rosa. Plástico. Então hoje é domingo, nosso penúltimo dia da leitura. Então é isso, bom dia a todos, todas. Depois procurem aí o Russo Passapusso e ouçam. Bom dia, Xande. Bom dia, Jaque. Então esse foi o Russo Passapusso. Então a gente está lendo, finalizando A Caverna na Neve, da Lúcida Letra, que trouxe para a gente ao Brasil somente em 2008 esse livro. Os livros levam muito tempo, né, para serem editados, enfim, e descobertos. E acho que um tempo, a história da Tenzin Palmo, né, acho que é um tempo de maturação assim das ideias dos mestres, né. Eu acho que é importante que se tenha essa maturação, assim, saber como é que o mestre está se comportando e a gente poder olhar, assim, né? Senão a gente vai seguindo de qualquer jeito. Tem muitos mestres surgindo, assim, né, que se auto-intitulam mestres, e com razão, talvez. Mas a gente tem que ficar atento, assim. Na verdade, atento ao tempo dele, que ele floresça, né? Então hoje é o penúltimo dia, há um desdobramento aqui, agora o livro termina amanhã. Então, continuando o capítulo de ontem, a escritora vai dizer, como monge, Stephen Bachelor estava falando sobre as formas como veem se é interessante praticar na caverna ou não, né? Aí cada um toma seu partido. Como monge, Stephen Bachelor havia conduzido seus próprios retiros, em certa ocasião fazendo 3 meses dentro e 3 meses fora, por um período de 3 anos. Então ele ficava em retiro 3 meses, cada 3 meses atuando na vida tal, e vendo quais eram as falhas, né? Ele sabe os tipos de trauma que tal exercício pode induzir. Você enfrenta seus próprios demônios, se tiver algum, o que é de enorme valor. Você confronta a si mesmo e tem que responder à sua realidade usando as ferramentas que lhe foram dadas. Meu longo retiro corroeu minha crença no sistema, ele reconhece. Eu estava em um mosteiro zen, onde tudo que fazíamos era a pergunta, o que é isto? Meu retiro foi sobre desaprender. Foi uma abordagem muito diferente da utilizada por Tenzin Palmo. No zen não há devoção a um determinado professor. Um dos pontos fortes de Tenzin Palmo é que ela tem muita fé em seu guru e na tradição que faz parte. Francamente, é uma fé que considera inconcebível. Então no Zen não tem um guru, né? A gente não tem um altar ali que a gente fica prostrando para um guru e tal. Mas depende, eu não sei que Zen ele fez aqui, porque pode ser o Rinzai, pode ser o Soto Zen. Pela pergunta, o que é isto, eu já vou achar que é o Rinzai, assim. Por quê? Porque tu usa um Haikai,
né? Um haikai que seria uma frase em que tu fica tentando trabalhar não cognitivamente nela, mas até com que todas as tuas crenças desapareçam naquele haikai. Então provavelmente seja um haikai que foi dado a ele e ele tentou ver os trabalhos. É extremamente exaustivo esses retiros, assim, né? Claro. Mas, enfim. Tudo isso colocava em xeque os 12 anos de determinação e o esforço extraordinário de Tenzin Palmo na caverna. Então muita gente contra-argumentou, não precisa caverna, a gente pode fazer aqui, ok. Ela vai agora explicar por que ela optou pela caverna. Teria ela perdido tempo? Poderia ter realizado seu grande retiro em Londres ou em Assis? Ela era um anacronismo? Se não tivesse desaparecido no Oriente quando tinha 20 anos, ela teria feito algo diferente? Como sempre, Tenzin Palmo ficou firme e elaborou uma defesa convincente para a caverna. É uma pobreza, agora Tenzin Palmo falando, é uma pobreza de nosso tempo que muita gente não consiga ver além do material, disse ela. Nesta era das trevas, com sua ganância, violência e ignorância, é importante que haja algumas áreas de luz na escuridão. Algo para equilibrar todo o peso e obscuridade. Na minha opinião, contemplativos e meditadores solitários são como faróis irradiando amor e compaixão para o mundo. Como seus feixes de luz são concentrados, são muito poderosos. Eles tornam-se geradores e são extremamente necessários. Ao viajar pelo mundo, encontro pessoas que falam como foram inspiradas por eu estar na caverna. Prosseguiu Tenzin Palmo. Recebi uma carta de uma mulher que contou que seu filho estava morrendo de AIDS e que nos momentos de sua mais profunda depressão, ela pensava em mim na caverna e isso a consolava. Isso é válido para muitas outras pessoas. Conheço católicos que se sentem inspirados porque contemplativos cristãos estão orando pelos pecadores do mundo. Então aquilo, né? Tem aqueles, já falei sobre isso, né? Tem os mestres que são faróis, assim, né? E a gente segue vagalume, né? A gente pisca, às vezes a gente desaparece, às vezes a gente se perde no samsara, às vezes a gente se perde, a gente se enreda nos próprios venenos mentais que a gente mesmo cria e a gente acredita nessa ilusão, assim, que da vida e das coisas que a gente vai criando. E as pessoas, e de um modo geral a gente perde um pouco o rumo, assim, né? Mas essas pessoas continuam como faróis, assim. O que as pessoas têm que lembrar é que os meditadores nas cavernas não fazem aquilo para si mesmos. Eles estão meditando em nome de todos os seres sencientes. Suas palavras lembram o velho ditado oriental que diz: se não fossem os meditadores dirigindo suas orações para o bem-estar de toda a humanidade, o sol não se ergueria todas as manhãs no Oriente. E Pascal não disse que todos os problemas do mundo decorrem de o homem não conseguir sentar-se quieto em seu quarto? Mas para Tenzin Palmo, a mulher, a escolha tinha sido fácil. Nunca, por um segundo, sequer ela desejou ter um filho. Jamais conheceu a dor do instinto maternal não concretizado. Tampouco teve que equilibrar as exigências da maternidade e da responsabilidade doméstica com a devoção para o desenvolvimento espiritual, como tantas mulheres tentam fazer. Mães ocidentais como Tsultren Alione tentam contornar o problema admitindo os filhos nas sessões de meditação, quando as crianças escalavam por todo o corpo dela. Outras mulheres são forçadas a levantar antes do amanhecer para dispor das horas prescritas de prática antes de levar os filhos para a escola. Depois acomodam outras sessões entre a cozinha e a lavanderia e terminam tarde da noite, fazendo a última sessão depois que as crianças estão na cama. Então vocês conhecem bem essa realidade, né? Fazer a prática de meditação sem ter os afazeres domésticos assim é fácil, sem ter as contas vencendo, sem ter o marido ou a esposa incomodando e surtando, aí é fácil, entende? Agora o difícil né? Aí é difícil, né? Mas o fácil é tu pegar e não ter tudo isso, né? Mães tibetanas como Mette Lodron, a famosa yoga do Tibete, resolviam o problema simplesmente deixando os filhos com o marido por meses a fios para praticar. Desse modo, seria então a maternidade uma desvantagem para o progresso espiritual? Né, Karim? Mas a coisa é que a gente não pode usar isso como desculpa também, né? Dizer, eu não tenho tempo.
faz 10 minutos, né? Para cada tanto, assim, faz 2, 3 vezes por dia. Até porque os filhos crescem, as coisas vão passando e, na verdade, a gente fica só com a gente, né? E a gente tem que trabalhar isso, porque, na verdade, a gente acaba ficando... não é egoísmo isso, é tu ter que cuidar de si, porque vai chegar um ponto da vida em que a gente vai se dar conta que o tempo passou e tu não fez, poderia ter feito. E a gente tem tanto tempo que a gente fica aí vagando né? A mídia é muito sedutora, né? Tu ficar no Instagram, no Face, sei lá o quê. E poderia ser usado para a prática, né? Fazemos diferentes coisas em diferentes vidas, respondeu Tenzin. Devemos ver bem o que somos chamadas a fazer nesta vida. É ridículo tornar-se monja ou eremita por causa de algum ideal, quando o tempo todo aprenderíamos mais dentro de uma relação íntima ou de uma situação familiar. Por meio de maternidade, você pode desenvolver qualidades que não poderia ao levar uma vida monástica. Ser mãe não significa sair do caminho. Longe disso. Existem muitas abordagens, muitas maneiras. No entanto, o que não é realista é tornar-se mãe ou empresária e, ao mesmo tempo, esperar ser capaz de fazer o mesmo tipo de prática projetada para eremitas. Então, é óbvio, né? Se a mulher optou por ter filhos, deve então desenvolver uma prática que faça da família o caminho do Dharma. Caso contrário, vai acabar muito frustrada. Então, como que tu vai fazer para a família ser o caminho do Dharma, né? Ou as coisas do dia a dia, as situações que surgem no dia a dia? Daí não é só a prática, daí que entram os ensinamentos. Não é só a prática de meditação. Aí que o Mindfulness falha. Porque se tu não usar, quando a gente usa o caminho, o caminho seria as coisas que acontecem no dia a dia, tá? Todas as coisas, todas as relações, as situações econômicas da tua vida, as situações sociais, a pandemia, tudo que está acontecendo. E aí tu começa a usar os ensinamentos que são as 6 paramitas, né? Que aí tu vai usar de generosidade, paciência, altruísmo, tem todas as linhas ali. E das 6 perfeições, a quinta somente é a meditação, para alcançar a sabedoria. Então tu não vai sentar imediatamente para praticar. Tu vai ter que explorar algumas atitudes éticas antes. E atitudes éticas não significam um falso moralismo, achar que tu não vai... Não, tu tem que virar um santinho. Santinho é chato e não existe. Tá? As pessoas estão no mundo justamente para experimentar o mundo, né? Para aprender com o mundo. E aí tu começa a aplicar aquilo. A generosidade no dia a dia, a paciência no dia a dia. Aí tem aspectos muito bacanas do Dharma, assim, que tu pode aplicar. A tolerância. E aí tu acaba frustrado. Como diz aqui, caso contrário, vai acabar frustrada. Claro que vai acabar frustrada, porque daí tu vê, né, os eremitas ali, as pessoas que estão praticando nos retiros, avançando muito, mas é claro que eles tiraram esses aspectos da vida para poderem fazer as práticas. Isso é natural, né? Na verdade, olha só o que ela fala, tudo depende dos meios hábeis e de quanta determinação e esforço se coloca. Ela prosseguiu. Ser monge, monja, eremita, isso é irrelevante. A prática de estar no momento, de abrir o coração, pode ser feita onde quer que estejamos. Eu conheço monges, monjas, praticantes, preceitados, o que vocês imaginaram que praticam muito mais erros éticos ou atitudes impróprias do que nós aqui que somos leigos. Conheço. Sabe? Que acabam, mesmo estando ali, acabam fazendo mais bobagem, assim, sabe? E isso não prova nada. Se tu não tiver com a tua mente atenta onde tu estiveres, não adianta nada. A prática de estar no momento, de abrir o coração, pode ser feita onde quer que estejamos. Se houver a capacidade de trazer a consciência para a vida cotidiana e para os relacionamentos, o local de trabalho, a casa, não faz diferença onde se esteja. Mesmo no Tibete, pessoas que atingiram o corpo de arco-íris eram com frequência muito comuns. Ninguém sequer sabia que elas praticavam. Lembra o que é o corpo de arco-íris? Né? Aquelas pessoas praticantes absurdos, né? E que, segundo os tibetanos contam, né? O seu corpo se dilui num arco-íris, assim. Se dilui completamente, só fica cabelo e unhas. O que eu vou dizer sobre isso, né?
O fato é que uma prática genuína pode ser realizada em todas as circunstâncias. Ela pausa por um momento, depois acrescenta. Acontece apenas que é mais fácil fazer práticas avançadas em um ambiente propício, claro, né? Sem distrações externas e internas. Por isso o Buda criou a Sangha. Temos que admitir que relacionamentos muito próximos podem causar muita distração. Foi um adendo essencial. Tenzin Palmo, na verdade, diz que, embora um grande desenvolvimento espiritual possa ser alcançado dentro de casa ou do escritório, a caverna continua sendo a estufa para a iluminação. Foi o que sempre disseram. Olha que bacana o que ela fala agora. A vantagem de ir para uma caverna, ou para o retiro, é lhe dar tempo e espaço para poder concentrar-se totalmente. As práticas são complicadas, com visualizações detalhadas. As práticas e mantras de yoga interior também exigem muito tempo e isolamento. Não podem ser feitos no meio da cidade. Entrar em retiro dá a oportunidade de que os alimentos cozinhem, disse ela ironicamente, lançando mão de linguagem culinária para se fazer entender. Agora ela faz uma analogia bacana. Você tem que colocar todos os ingredientes em uma panela e cozinhá-los. E tem que ter um calor constante. Se ficar acendendo e apagando, não ficará pronto nunca. O retiro é como viver em uma panela de pressão. Tudo cozinha muito rapidamente, por isso é recomendável. Então, por isso os retiros, entende? Por isso que eu sou muito fã dos retiros, já fiz dezenas, sei lá, nem perdi o número, assim. Porque é uma panela de pressão, é o momento em que tu cozinha os alimentos em fogo constante, assim, tu não tem tempo para as distrações. E depende como tu vai para retiro também, né? Tem gente que vai para retiro e acha que está em casa, assim, né? Não aproveita. Mas o retiro é para isso, né? Infelizmente agora a gente não consegue fazer esses retiros, né? E por mais que tu tente praticar em casa, é uma prática que tu fica ali desligando né? E que teu alimento vai estragando, né? Mas, de qualquer forma, isso não é para vocês pensem assim, pô, mas aí eu não vou mais praticar então, né? Não é isso, gente. Acontece que tem que ter a ideia que não vão alcançar, né? A não ser que seja alguém que já tenha uma predisposição para isso, que pode ter aqui ouvindo, ou alguém que vai ouvir futuramente, ou daqui a 10 anos vai ouvir esse vídeo, e que vai ouvir essas palavras e desperta. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. O Ryunen, que é do budismo Zen japonês, Ryunen ele despertou dessa maneira. Era um iletrado, um analfabeto, e ele estava na cozinha ouvindo sobre o Dharma, né? Estava ali cozinhando, ele não sabia nem ler. E de repente ele desperta. E ele vira toda a linhagem é a partir do Ryunen, porque ele sabia todo o Dharma. Como é que uma pessoa sabe tudo isso sem sequer ter estudado, lido? Ele simplesmente sabia. Isso tem. Né? Vocês não veem aí as pessoas... Estava vendo agora há pouco um vídeo de um menino de 13 anos tocando absurdamente piano e guitarra ao mesmo tempo. E como é que pode isso? Né? É assim. Então a prática, e aí então o que eu estava dizendo, para vocês não ficarem tristes que não avançam, vão avançar de acordo com o tempo de cozimento que estão fazendo, para aquilo ali que estão fazendo. Vão ter bem-estar, vão ter percepções das coisas. Né? Pode ser que em alguns momentos vocês não reajam da mesma maneira como reagiam antes a certas provocações da vida, né? A certas provocações do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha, do seu patrão, sei lá o que, do seu amigo. Pode ser que você não reaja da mesma maneira e aí perceba em si que não reagiu. Né? E aí então tu começa. E se reagiu, sabe que reagiu, tem consciência, e essa consciência faz com que mude. Então pelo menos isso já serve. Mas tem que estar consciente disso. Não achar que vai alcançar altos níveis meditando 10 minutos por dia. Não, né? Fica tranquilo. Mesmo por curtos períodos pode ser útil. Você não tem que fazer a vida inteira. Acho que para muita gente seria muito útil ter um período de silêncio e isolamento para olhar para dentro e descobrir quem realmente é, quando não está ocupada desempenhando papéis, sendo mãe, esposa, marido, profissional, melhor amigo de todo mundo ou qualquer fachada que apresentamos ao mundo como nossa identidade. É muito bom ter uma oportunidade de ficar a sós, consigo, e ver quem realmente se é por trás de todas as máscaras. Em face disso, ela declarou, a caverna ou eremitério jamais seria um ideal arcaico, como alguns sugeriram. E enquanto certos indivíduos, como ela mesma, tivessem o anseio de buscar o caminho interior solitário,
longe da correria da vida cotidiana, a caverna sempre existiria de uma forma ou de outra. A investigação da realidade antiquada, pergunta, ela declarou mais do que perguntou. Enquanto a procura da compreensão espiritual for válida, a caverna também será. Ao andar pelo mundo, Tenzin Palmo entrou em contato com muitas das novas mulheres atuando para dar um rosto mais feminino ao Buda e aplaudiu seus esforços. O empurrão das mulheres para introduzir essas mudanças será uma das maiores contribuições do Ocidente ao Dharma. Ao longo dos anos, ela desenvolveu uma relação interessante com as defensoras mais ferrenhas. Como elas, Tenzin Palmo tem por objetivo a igualdade de oportunidades para todas as mulheres na arena espiritual. E agora ela tem um posicionamento meio forte com as mulheres. Hein? Como elas, abomina a misoginia latente do sistema patriarcal. Como elas, é ferozmente independente, decidida a forjar seu caminho independentemente dos obstáculos. Como elas, fala abertamente contra a discriminação e a injustiça onde quer que as encontre. Mas, ao contrário delas, Tenzin Palmo não acha que o ataque frontal e pleno frequentemente empregado pelas feministas funcione. Em seu estilo hostil, disse isso a elas. Essas feministas iradas, aqui é Tenzin Palmo falando, vou de encontro a elas o tempo todo. Elas têm toda aquela ideia de indignação justificada que usam como combustível para se opor a tudo que consideram injusto. Direcionam uma enorme quantidade de raiva aos homens como se eles perpetrassem todo o mal. Francamente, não acho que toda essa raiva ajude. E digo isso a elas. Raiva é simplesmente raiva. Usamos para justificar nossos estados negativos. Todos nós temos um enorme reservatório de raiva. E seja para onde for que direcionemos a raiva, apenas colocamos lenha na fogueira. Se abordamos algo como uma mente raivosa, o que acontece é que isso provoca antagonismo e atitude defensiva do outro lado. O Buda disse que o ódio não é superado pelo ódio, mas apenas pelo amor. E é verdade, né, gente? A gente quer sempre justificar a nossa raiva porque a gente quer justificar o nosso estado, o nosso ego, né? A gente não aceita que o nosso ego foi ferido, aquela construção do eu, assim. Mas a prática da observação da raiva, que é extremamente complicado de fazer, porque a gente, quando surge, né, quando brota, a gente imediatamente quer se defender, a gente quer, fala e acaba se arrependendo depois. Mas a raiva, se vocês forem observar, quando surgir a raiva e tiverem a consciência de observar, tentem ver quando estão com raiva. Façam a prática de meditação da raiva. A hora que surgir a raiva, de preferência que não esteja com outra pessoa, mas surgiu a raiva, né? Estão vendo alguma coisa aqui na internet, né? E surge uma raiva incontrolável, assim, né? E essa raiva incontrolável toma conta de si, ao invés de digitar ou de, né, tentar contra a pessoa, outra pessoa ou situação, observem aquilo surgindo, de onde ela surge, onde vem o surgimento dela, em que parte do corpo ela se manifesta, que tipo de sensações no corpo ela te provoca, calor, embaraço, o que ela te causa, né? Que gosto ela tem, que manifestação ela tem, que pensamentos ela gera, que emoções ela gera. Vai observando tudo isso, observa tudo isso, né? E vê que ela se dissipa o tempo todo. E aí daqui a pouco ela vai perdendo a força porque a tua respiração vai mudando. Observa como está a tua respiração nisso. Vai dizer, tá, mas isso é simples. Não, não é simples. Tenta fazer. Tenta fazer. E aí depois, quando tu tiver com tesão, quando tu tiver com a adrenalina da corrida, quando tu tiver com fome, observa. Tu vai ver que tem os vários aspectos são exatamente o mesmo. Quando tu vê uma pessoa que tu gosta muito, tem paixão, tem tesão, tu olha para aquela pessoa e aquilo, né, floresce. Vê exatamente onde é que floresce. É no mesmo local da raiva. O mesmo calor. Tudo é o mesmo. A diferença é que surge a ocitocina e não o cortisol. A ocitocina é do prazer, o cortisol é do estresse. Então tu começa a perceber aquilo e ver que aquilo é uma manifestação, na verdade, química. E aí tu percebe aquilo. O que muda? Muda justamente a forma dos pensamentos que surgem. E esses pensamentos não são reais. E evidentemente os homens fizeram coisas horríveis, mas com frequência foram auxiliados e estimulados por mulheres. Ela não dá mole para as mulheres, eu também acho. Eu acho que às vezes é um pouco de exagero, assim, bastante exagero.
Olhando a situação com imparcialidade, as pessoas que mantêm as mulheres reprimidas muitas vezes são outras mulheres. Não são os homens contra as mulheres, mas mulheres contra as mulheres. Afinal, a maior adversária da sufragista foi a Rainha Vitória. Se as mulheres se unissem, o que os homens poderiam fazer? A questão não é a polarização da raça humana, é mais sutil do que isso. Suas palavras foram sábias. Se os vários milênios do patriarcado eram uma reação aos milênios anteriores do matriarcado, quando a deusa da terra havia reinado soberana, conforme dizem muitos especialistas, qual o sentido de fazer o pêndulo oscilar radicalmente outra vez? Se uma nova ordem está emergindo, o equilíbrio entre o feminino e masculino, e também entre o Oriente e o Ocidente, obviamente é a melhor solução. E como Tenzin Palmo falou, algo sensato, as mulheres ouviram e disseram que não haviam pensado assim antes. Tenzin Palmo tinha elaborado sua própria maneira de provocar a revolução. Uma maneira muito mais tranquila. Ela deve basear-se em uma discussão franca, paciência, compromisso, muita equanimidade e um coração brando e caloroso. São os valores budistas clássicos. O Buda disse que devemos amar todos os seres sencientes. Como então podemos estabelecer seres sencientes como inimigos? Ela defendeu, sobretudo, um tom de voz baixo e não estridente. Claro, você pode elevar a voz, mas primeiro tem que verificar sua motivação. É por amor pelas outras mulheres, ou por suas necessidades, ou por raiva. Se estivermos falando movidas por emoções negativas, o resultado apenas será pior, ela repetiu. Por outro lado, não temos que dar risinhos afetados. Tenzin Palmo não sabia como eram as mulheres espiritualmente poderosas. Tenzin Palmo sabia como eram as mulheres espiritualmente poderosas. Havia o quadro de Piero della Francesca, sua pintura favorita de Nossa Senhora, com a santa em pé e seu manto aberto, abrigando várias pessoas debaixo dele. Ela olha diretamente para o observador. Ela é forte, confiante, sem nada de riso afetado, mas também de forma alguma raivosa. Tem amor, compaixão e dignidade. É uma senhora muito poderosa, diz. Havia também uma jovem tibetana chamada Khandro Rinpoche, que começara a ensinar no cenário mundial a quem Tenzin Palmo tinha alta consideração. Ela é tão sagaz quanto alguém pode ser, absolutamente clara e ao mesmo tempo completamente feminina. Nunca a vi irada, contudo todos a respeitam enormemente. Ela tem autoridade interior e quando senta no trono, senta-se completa confiança, uma confiança destituída de ego. Não há orgulho junto com a sabedoria curada. Ela também tem um lado caloroso, maternal. Procure ali Khandro Rinpoche. Khandro, com K-H. Khandro. Não há orgulho. Junto com a sabedoria curada, ela também tem um lado caloroso, maternal. Ela está absolutamente no controle. Não tem nada de fraca ou sentimental. Tenzin Palmo faz uma pausa para pensar, então acrescenta. Qual é a nossa imagem de mulher? Para mim, resume-se em estabilidade e força interior. Quando tem isso, você tem a autoridade natural. Portanto, as pessoas automaticamente vão querer segui-la. São estas as qualidades que vou tentar encorajar as mulheres do convento Dongyu Gatsaoling a desenvolver. E com isso, Tenzin Palmo seguiu seu caminho, movendo-se calmamente pelo mundo, coletando esmolas para um convento onde tudo seja possível. Então amanhã, que a gente termina, segunda-feira, agora é o capítulo. Então foi um posicionamento, né? Esse livro é um posicionamento feminista, é um posicionamento da mulher no mundo, mas ao mesmo tempo concordo com ela que há umas perdas assim, né, da mulher. Já falei várias vezes, assim, né? Assim como a dos homens também. Né? Mas a mulher tenta assumir um papel assim que às vezes é muito afrontoso, muito fora, assim, querendo diminuir todo o resto dos homens, assim, ou das próprias mulheres que de alguma forma são diferentes delas, assim. Então cria uma confusão, né? É importante o equilíbrio, né? O yin e o yang, assim. Há que haver o equilíbrio, ok? Então é isso. Um bom domingo a todos. Aproveitem esse dia. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Até amanhã.